Oi, pessoal, muito boa noite. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos um tema tão importante que é sobre o nervosismo. Afinal de contas, quem que não sofre ou já sofreu desse mal, não é mesmo? Ainda mais nesta época em que estamos afastados uns dos outros e ao mesmo tempo convivendo mais com familiares, né? E disso surgindo situações às vezes inéditas, nos testando, nos convidando para o desenvolvimento de muitas qualidades, dentre elas a calma, que é o nosso controle para evitar o nervosismo. Avançando aqui neste estudo, nós temos percebido dentro do estudo estatístico que ao longo do tempo o número de pessoas nervosas tem crescido de uma forma bastante significativa. Por que será que isso vem acontecendo? O que tem contribuído para que o nervosismo venha prejudicar tantas pessoas? É uma reflexão importante, porque se a gente não para pensar, a gente não progride, não melhora. E esse é o nosso objetivo aqui na Terra, não é mesmo? Bom, existem inúmeros fatores que deixam as pessoas nervosas, né? Mas aqui a gente listou alguns. Dentre eles, o casamento, né? Quem se casou sabe que são oportunidades que surgem no relacionamento conjugal que nos convidam para este aprendizado, né? Momentos que tornam ali difíceis as relações dentro do próprio lar. Além disso, os filhos, né? Quantos são aqueles filhos considerados difíceis, filhos problema, como se diz, né? Que nos tiram a calma, que geram esse nervosismo. Em outros casos, a empresa, né? Quem tem empresa, que tem lá os empregados que dão dor de cabeça, ou alguns clientes complicados, a inadimplência, enfim. Temos também questão hospital, né? A questão da saúde, pessoas que se irritam com essa questão da pandemia, dos cuidados que estão tendo, às vezes de uma forma diferente daqueles que a gente gostaria, enfim. A questão das filas nos bancos, o trânsito, né, exagerado, pessoas cometendo erros no trânsito, né, que acabam tirando a nossa calma, dívidas, né, que tiram o sono de muita gente, enfim. São inúmeros os fatores que prejudicam as pessoas ao ponto de as deixarem nervosas. Mas vamos entender o que leva ao nervosismo, né? É necessário que a gente compreenda bem esse paralelo entre irritação e nervosismo. A irritação é o princípio interno. Quando nós dizemos que estamos nervosos, na verdade, muitas vezes estamos irritados, né? Porque a irritação ela é o sentimento do nervosismo contido. A partir do momento que ele se exterioriza, que ele se manifesta, aí sim nós temos a figura do nervosismo. Então nós temos que entender essas etapas, né? Porque a partir desse momento nós conseguiremos, dentro de um exercício regular, frequente, conter o nervosismo, ou seja, a gente fica irritado, porém, se a gente tiver a consciência, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente consegue evitar a manifestação dessa irritação, que é, então, a pessoa aparentemente nervosa, né? E nesse sentido a gente consegue evitar muitos problemas, né? Muitas consequências que a gente sabe que surgem quando a gente manifesta essa irritação, não é? Aí vem a figura da obsessão, porque os obsessores estão do nosso lado a todo instante, esperando uma oportunidade para nos atingir. Então, quando nós abrimos as portas da irritação, eles incentivam a manifestação, a gente a falar o que não deveria,
E a gente sabe que os obsessores, eles são inteligentes, eles têm acesso à nossa mente, sabem exatamente o que o outro não gostaria de ouvir e coloca essas palavras de uma forma mais assim, instintiva na nossa boca, né? Então, quando a gente se irrita e não se controla, a gente abre as portas para a intensificação dessa influência negativa. E isso pode ser evitável, né? Bom, a gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo para buscar alguns textos, né, que pudessem dar base para esse nosso estudo aqui. E lá a gente encontrou, né, alguns trechos muito importantes para a gente rapidamente fazer uma leitura aqui, um estudo, dizendo o seguinte: no estado colérico, o homem a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. E quantos fazem isso, né? O negócio não está dando certo, como se tivesse vida. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Como é triste, né, a gente enxergar isso, essa realidade. Está no Evangelho. E é o que acontece hoje em dia ainda. As pessoas se atirarem contra os objetos inanimados, né, como se eles tivessem culpa. A primeira vítima disso somos nós mesmos. Isso também está no Evangelho. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, quer dizer, não adianta nada ficar nervoso, pelo contrário, só piora. E ainda, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, como é triste isso, a gente saber que prejudica, que faz mal, não só para quem convive conosco, como para nós mesmos, né? E muitos de nós que somos pessoas muito nervosas, parece que não fazemos nada para vencer o nervosismo. É como se tivéssemos nos acostumado com isso, não é? Fizemos também aqui a busca por uma informação um pouco mais científica para identificar onde que a irritação nasce, né? Então, identificamos isso através do estudo, que a irritação ela nasce no cérebro reptiliano. Ela é gerada nesse cérebro que é mais antigo, né? Preparado para instinto de luta ou fuga, o qual desencadeia comportamentos agressivos. Então, é esse destaque onde fica o cérebro reptiliano. É a mais antiga estrutura cerebral, controla o lado mais animal e instintivo, tem total prioridade sobre os outros dois cérebros, tanto sobre o cérebro emocional quanto o cérebro racional, que são as outras duas partes, que cientificamente se divide em três, né, o cérebro. Daqui a pouco a gente vai entender uma técnica para conseguir evitar que essa irritação que nasce no cérebro reptiliano seja transferida para a razão, para o neocórtex, né? Mais um pouquinho, não aprende com os erros, não tem capacidade de sentir e nem de pensar. A função desse cérebro reptiliano é só de atuar. E se comporta no homem como o legado neurótico de um super-eu ancestral que lhe impede de se adaptar ou evoluir. Quer dizer que o próprio organismo, né, do ser humano contribui para que essa irritação seja gerada. E assim tem que ser, por alguma razão, a gente um dia ainda vai entender melhor. Mas o nosso organismo animal, ele gera essa irritação para que nós, em espírito que somos, consigamos desenvolver a capacidade de controle, né? Então o corpo ele se torna um aliado, um agente nesse trabalho de desenvolvimento moral, não é? Em seguida, ele é frio e rígido, territorial e agressivo, hierárquico e escravizador, obsessivo e autoritário, ritualista e paranoico. Terrível, né? A civilização moderna é um reflexo da sobreativação desse cérebro primitivo, em função da correria, do dia a dia, né? Da busca desenfreada
por coisas materiais, enfim. Tem um conto, né, do monge executivo, não sei se vocês já ouviram ou não, provavelmente a maioria, que diz o seguinte, que um guerreiro ele se aproximou de um monge e lhe perguntou: mestre, o que é céu e o que é inferno? O monge, sem titubear, ele respondeu: eu não converso com pessoas da sua laia. Então, encolerizado, o guerreiro desembaiou a sua espada e colocou no pescoço do monge e disse para ele: sabe com quem está falando? Eu posso matá-lo pela sua insolência. E o monge, então, calmamente respondeu: esse, meu filho, é o inferno. Então, aquele combatente, né, envergonhado, ele se agachou piedosamente, né, e pediu perdão para o monge. E nesse momento, o monge disse para ele: e esse é o céu. Então, na verdade, isso nos faz entender, né, que o céu e o inferno muitas vezes está na nossa manifestação, né, na forma com que a gente lida com as pessoas, na forma com que a gente age ou reage. Normalmente a gente é preparado para agir, né? Faça isso com calma, não ofenda ninguém, mas poucas vezes somos preparados para saber reagir às pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos prejudicam. E normalmente nesses momentos é que surge a irritação que se transforma em nervosismo, não é mesmo? Que exemplo você está sendo? Você já pensou nisso? Nós, como pais, como avós, na posição de educar alguém, nós somos exemplo, temos que ser. E sabemos que exemplos arrastam, enquanto orientações apenas têm a sua força de orientar, né, de plantar ali a semente, mas é o exemplo que arrasta. Alguém já disse isso com mais propriedade. Será que nós estamos, às vezes, sendo incongruentes em relação ao que a gente fala, ensina, com o que a gente pratica? Será que quando a gente tem algum problema no lar, a gente resolve com irritação, com nervosismo? Ou será que a gente está conseguindo transmitir essa ideia do autocontrole? Não é? Isso é muito importante, sobre o que a gente está ensinando através das nossas ações. Uma perguntinha para você. Você precisa desenvolver a calma? Quem de nós não? Então, se a gente identifica essa necessidade, o que estamos fazendo para isso? Não é? Qual que é a corrigenda? Então, a imperfeição é do espírito, não é do corpo. Tem muita gente que coloca a culpa no corpo, na hereditariedade. Tem uns que falam assim, eu sou nervoso mesmo, porque eu puxei para o meu pai, que eu puxei para minha mãe, eu puxei para o meu avô, né? Mas não tem nada a ver com o corpo. Aquilo que é hereditário do corpo, sim. Né? Agora, as qualidades que nos faltam, ou os defeitos que a gente tem, no máximo a gente imita. Né? Mas nós temos o livre-arbítrio de manter, de imitar ou de nos reformar e fazer diferente. Então diz assim, segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Né? É um grande problema. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se, a ficar nervoso, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Fato de não reconhecer seus defeitos é também um orgulho. E Jesus nos disse, através de São Mateus, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E ainda, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E outra, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, olha só, ainda mais, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo.
claro, né, reservadas assim as proporções das palavras para a época, aqui está dizendo que só de você ficar nervoso com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu familiar, com o seu amigo, você já está cometendo um grande erro, né? Só isso já nos remete a essa importância desse trabalho contra esse grande defeito do ser humano. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Isso eu tirei do Evangelho. Toda expressão cortês, descortês. Né? Então, quer dizer, só da gente ter sido faltado com a cortesia, com a educação, estamos cometendo erro. Não nos acostumemos com isso. Não podemos achar que é normal tratar mal as pessoas. Aparência, seja por dentro o que mostra por fora. Quantos há cuja fingida bonomia não passe de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Quantos são, né? Na rua são ótimos, amigos de todos, mas dentro de casa, por exemplo, são tiranos domésticos, não é? Algumas técnicas para se evitar a irritação. No instante da ocorrência, respire profundamente 2 vezes. Quando você ficar irritado, né, antes de manifestar, respire profundamente 2 vezes, demorando para expirar. É o tempo suficiente para que o impulso seja transferido do cérebro reptiliano para o cérebro neocórtex, que é o cérebro racional. Por isso que foi importante o estudo em relação a isso. Segundo, mude o efeito que a ocorrência causa em você dissimulando a situação. Por exemplo, brincando na própria mente com imagens cômicas, desviando temporariamente o foco. Às vezes tem uma pessoa que está te irritando ali, que está te deixando nervoso. Antes de você cultivar isso, olha para a pessoa, né? Pensa a pessoa fazendo careta, imagina um nariz de palhaço na pessoa. Parece brincadeira, mas é uma técnica que funciona. Para a gente não seguir naquela mesma onda vibratória e, né, evitando, inclusive, a permissão para os obsessores nos influenciarem e nos prejudicarem. E ao levantar-se, faça sempre a sua oração matinal. Conecte-se a Deus, dê um sorriso, decida ser feliz o dia inteiro, não importando quais sejam as dificuldades do dia. Adestramento. Adestramento próprio, todo dia. Quais são meus defeitos? Eu sou uma pessoa nervosa, irritada, eu vou me adestrar. A todo tempo, fazendo esse exercício moral, né? Me policiando, orando e vigiando a todo momento. Né? Atenção para o que a gente está pensando. Vida atenta, consciência. Né? Então, atenção e consciência para o que a gente está pensando, falando, fazendo a todo momento. Sabemos que não é fácil, mas se estamos aqui para evoluir, é porque Deus sabe que a gente é capaz. Queria aproveitar a oportunidade e convidar todos vocês para participarem do nosso encontro virtual de jovens, jovens de 0 a 100 anos, ou um pouco mais. Vai ser no próximo dia 7 de novembro, agora 2020, 7 de novembro, na parte da tarde. Faça a sua inscrição pelo site da AME, o site da Aliança Municipal Espírita. É só acessar ameparaíso.org.br. Está aqui o site, ameparaíso.org.br. Faça a sua inscrição, convide pessoas para participarem conosco desse evento virtual, para a gente poder se ver novamente. Agradecemos muito a oportunidade, mais uma vez, poder estar com vocês aqui. Estamos chegando nos 20 minutos, agradeço por você ter tido paciência de realizar conosco esse estudo. Um grande abraço, até a próxima.